Oiê, eu sou a professora Roberta Fontanari, professora de harmonização orofacial, responsável pela parte dos tratamentos com fios faciais e de rejuvenescimento no Instituto Roberta Fontanari. Também sou professora no curso de técnicas avançadas em harmonização orofacial em um dos maiores institutos de anatomia humana do mundo, em Miami, junto com uma equipe maravilhosa. O nosso estudo anatômico e o nosso estudo dentro de todos os procedimentos que a gente tem para gerenciar o envelhecimento do nosso paciente, ele está em dia, está adequado e evoluindo cada vez mais. E eu venho aqui hoje trazer um ponto de vista muito importante para os nossos pacientes, para os nossos alunos. Essa semana, especialmente, o que me motivou a estar aqui, preparar esse material para explicar para vocês sobre tratamentos com bioestimuladores em algumas regiões da nossa face, foi questionamentos de profissionais que talvez desconheçam o assunto, talvez desconheçam os materiais que a gente tem e aconteceu uma situação muito chata no meu consultório particular, onde uma paciente procurou uma outra opinião de outro profissional que sugeriu para ela que não fizesse tratamento com bioestimuladores em região frontal ou em região temporal, por ser um procedimento de alto risco, onde esse paciente poderia ficar cego ou até ter um AVC. Essas foram as palavras que esse profissional levou para uma paciente minha que procurou, de repente, uma segunda opinião. E, coincidentemente, durante essa semana, alguns alunos me questionaram, tirando dúvidas, querendo uma opinião sobre os tratamentos em região frontal e em região temporal, que é um procedimento que eu, Roberta, realizo muito dentro do meu consultório e toda a minha equipe também. É um procedimento importantíssimo no gerenciamento do envelhecimento e na reestruturação da face, que é o trabalho que a gente realiza para os nossos pacientes. Então, eu selecionei aqui alguns artigos científicos para embasar toda essa informação que eu estou levando para vocês hoje em relação a um procedimento tão necessário, tão maravilhoso e tão espetacular que a gente tem no sentido de reverter sinais de envelhecimento e de reestruturar a face do nosso paciente. É um procedimento de alto risco, sim, talvez por isso seja mais fácil da parte dos profissionais que desconhecem o tratamento julgar, né? Normalmente, quando a gente julga, é porque a gente desconhece, é porque a gente não tem interesse em sair da nossa zona de conforto e se dedicar ao estudo anatômico, ao estudo dos materiais que a gente tem hoje para utilizar e ao estudo de tudo que a gente tem de procedimentos que não tínhamos até pouco tempo atrás para tratar sinais de envelhecimento, para prevenir e para reverter sinais de envelhecimento na face do nosso paciente. Esse é o meu trabalho diário, além de ser professora e ensinar os meus alunos como ter resultados, como entregar para o nosso paciente resultados focado na sua saúde e não somente na estética, né? Uma abordagem que a gente tem hoje, que até pouco tempo atrás realmente não tinha essa abordagem de reestruturação na região frontal e na região temporal, que são regiões que perdem muito volume com o processo de envelhecimento. Todos os tratamentos da face, até pouco tempo atrás, eles eram realizados somente no intuito de preenchimento de linhas e de rugas, né? Então, por isso que os procedimentos que a gente tinha para realizar era a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico. Hoje, não mais, embora muitos profissionais trabalhem somente com toxina botulínica e com ácido hialurônico, somente trabalhando com esses dois materiais, não é possível a gente gerenciar o processo de envelhecimento, que é um fato
tridimensional, né? E por esse motivo, dentro das abordagens que eu ensino e que eu pratico dentro do meu consultório, os bioestimuladores de colágeno, eles fazem parte da nossa rotina diária. Então, eu venho aqui hoje passar para os pacientes e passar para profissionais que têm um interesse em entender um pouquinho sobre o assunto, a importância dos bioestimuladores de colágeno na reestruturação da face e nos tratamentos aí para gerenciar o envelhecimento. Trouxe um artigo científico muito importante que fala sobre um bioestimulador que é muito utilizado, que é a hidroxiapatita de cálcio, na reestruturação da região frontal e temporal. Então, o autor fala da importância desse bioestimulador na reestruturação óssea e também de tecido subcutâneo dos nossos pacientes, de uma região tão importante. A nossa filosofia de trabalho, harmonizando as faces, vai muito além das rugas, né? Como eu já falei, a gente atua na parte preventiva das doenças do envelhecimento e também reestruturando, revertendo sinais de envelhecimento importantes que aparecem na face do nosso paciente. E no início, o paciente chega se queixando de uma situação estética, de alguma queda da face. Dentro da nossa filosofia de trabalho, a gente coloca que a face envelhecida, ela apresenta 7 quedas. Então, a primeira queda do envelhecimento da face é a queda da sobrancelha. E a segunda queda do envelhecimento da face é a queda da pálpebra superior. E é por esse motivo inicial que o paciente chega no nosso consultório, se queixando do arqueamento, da posição da sobrancelha e se queixando do excesso de pele na pálpebra superior. É uma situação que, se a gente não atuar na prevenção com os bioestimuladores de colágeno, associado com a toxina botulínica, fatalmente esse paciente vai necessitar uma hora da vida dele de uma cirurgia de blefaroplastia, que é aquela cirurgia que tira o excesso de pele da pálpebra. Quando, na realidade, se a gente entender do processo de envelhecimento e da anatomia da face, a pele da pálpebra e a gordurinha que a gente tem aqui cai porque a gente perdeu volume aqui na região frontal e na região temporal. Então, muito além de rugas e de sulcos e dessas quedas, o importante é entender por que os tecidos faciais caem. Por que a gente vai envelhecendo e a face vai derretendo e perdendo os contornos e ficando quadrada, né? Então, a gente passa por esse processo das quedas todas, que é um processo natural, fisiológico, que faz parte do envelhecimento, porque a gente perde volume. E os bioestimuladores de colágeno, eles são materiais com indicação para a gente repor o volume do tecido subcutâneo que a gente perde pelo processo de envelhecimento, ou pacientes que emagrecem muito também perdem volume de gordura da face, e isso faz com que ele envelheça mais rápido, tenha sinais de envelhecimento precoce, né? Então, as gorduras na nossa face têm um papel muito importante e os bioestimuladores de colágeno são os materiais mais indicados para a gente repor esse volume de tecido subcutâneo que a gente perde e que acelera o processo de envelhecimento pelas quedas que a gente vai observar. Então, mais um artigo aqui falando sobre um outro bioestimulador que também a gente utiliza muito no nosso consultório, que é a policaprolactona, sendo utilizada nesse caso que o autor demonstrou aqui, relatou, para recuperar os volumes da face de uma paciente de 46 anos de idade, né? Então, o autor utilizou em várias regiões da face dela para recuperar os volumes perdidos com o processo de envelhecimento e fazer com que essa paciente parecesse mais jovem. Esse é um trabalho muito importante no gerenciamento do envelhecimento. O bioestimulador de colágeno, inicialmente, ele não mostra
um resultado estético imediato, da mesma forma que o ácido hialurônico, da mesma forma que a toxina botulínica, mas conforme ele vai atuando nos tecidos, a gente vai aparentando mais sinais de juventude. Ele vai tratando os tecidos e suavizando os sinais de envelhecimento. Então, a gente faz esse tratamento com a finalidade de parecer mais jovem e de recuperar os volumes que a gente perde com o processo de envelhecimento. Mais um artigo científico aqui mostrando uma revisão sistemática de procedimentos para devolver o volume nessa região temporal, uma região tão importante para manter o suporte adequado para a nossa sobrancelha. Também é uma região muito importante de lifting da face. O que é lifting? É região que se mantém levantada. Então, os pacientes, quando eles se queixam das quedas do envelhecimento, essas quedas acontecem em uma sequência. Nós temos 7 quedas da face: sobrancelha, pálpebra superior, pálpebra inferior, o sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, a linha de marionete, que é a boca triste, o bulldog, que é uma papada aqui tirando os contornos do nosso rosto, e o nariz, né? Então, essas 7 quedas, elas acontecem pelo processo de envelhecimento e o principal região de lifting da nossa face é a região temporal. Então, teoricamente, quando a gente quer reverter, quer suavizar essas quedas, os tratamentos deveriam começar na região temporal, tá? Justificando, então, a importância dos procedimentos nessa região. Mais um artigo científico muito importante mostrando outros tipos de materiais utilizados nos tratamentos para volumizar a têmpora. Nesse artigo, o autor descreve um caso onde foi utilizado ácido hialurônico na região temporal para reverter essa situação de afundamento. A gente chama de esqueletização da face, a perda da gordura nessa região, tornando a nossa face com um aspecto de caveira mesmo, esqueletizado. E a esqueletização é um sinal de envelhecimento da face importante, uma vez que a gente perde o volume principal que dá suporte para nossa face toda, especialmente para a porção caudal aqui da nossa sobrancelha. Junto com a perda volumétrica dessa região, além da questão estética, da cabeça ficar afundada, esqueletizada, com formato de amendoim, a gente chama, né? Existe a situação de todas as trocas morfológicas, a situação do metabolismo celular que fica prejudicado, uma vez que eu não tenho mais o volume adequado, a vascularização adequada, a nutrição adequada para o meu tecido, né, para as minhas células, e quando falta oxigenação, nutrição para a minha célula, ela começa a ficar incompetente no sentido de produção tecidual. Isso daí é o início da morte, né, do tecido. Então, os tratamentos que a gente realiza em toda a face, quando a gente tem essa filosofia de trabalho, que é a filosofia de trabalho que a gente pratica no Instituto Roberta Fontanari, que a gente passa para os nossos alunos, é de devolver para o nosso paciente saúde. Apesar da procura do paciente inicial dentro do consultório ser por uma situação estética, ele procura o tratamento porque a sobrancelha caiu, porque a pálpebra caiu, porque apareceu uma olheira, porque eu tenho um bigode chinês que eu não tinha, ou a boca triste, ou a papada, né? As queixas dos nossos pacientes são sempre as quedas do envelhecimento. Em relação à saúde desse paciente, ela vai ficar comprometida porque as funções vão ficar prejudicadas. Então, quando eu não faço nada para tratar
as perdas volumétricas nos meus tecidos da face, essas quedas, eu vou enxergar menos, eu vou respirar menos, eu vou deglutir com menor qualidade, eu vou começar a roncar, então meu sono vai ser prejudicado pelas quedas das gorduras faciais, pelas quedas de estruturas, pela perda do colágeno em todos os tecidos da minha face, que geram uma situação de diminuição da qualidade de vida e perdas funcionais aí, que vai direcionar o nosso paciente para um momento cirúrgico, sendo que a gente pode atuar na prevenção de todas essas quedas. Quando já passou a fase da prevenção, nós podemos atuar revertendo esses sinais de envelhecimento e adiar um momento cirúrgico ou até tirar o meu paciente de uma indicação cirúrgica. Existem sim, embora muitos profissionais questionem e falem que não existe indicação para tratamento com bioestimuladores em região temporal e em região frontal, existe sim essa indicação, está descrito na literatura científica e é um procedimento que eu, Roberta, realizo diariamente no meu consultório para reestruturar a face do meu paciente. Os tratamentos que eu realizo no meu consultório, eu não tenho como objetivo, dentro do meu tratamento, a estética. E eu explico e converso com o meu paciente para ele entender que hoje ele se queixa da queda da sobrancelha por uma situação estética, mas se eu não fizer o meu trabalho para devolver o volume que dá suporte para minha sobrancelha, logo essa pele vai cair, essa gordura vai cair e vai comprometer a minha visão. E fatalmente eu vou ter que fazer uma cirurgia de blefaroplastia para eu poder enxergar melhor. No entanto, dentro do nosso ponto de vista, essa cirurgia ela não é o procedimento mais indicado, uma vez que a causa da queda da pele e da gordura foi a perda volumétrica na região temporal. Então, o meu trabalho, a indicação mais adequada para a gente tratar o nosso paciente é restabelecer o volume que ele tinha e que ele perdeu e que por isso a sobrancelha e a pálpebra caíram, tá? Então, existem indicações muito precisas para cada tratamento que a gente faz na face do nosso paciente. Existem também muitos profissionais que desconhecem e tratam os pacientes somente com toxina botulínica e ácido hialurônico. E 2 tratamentos, jamais eles vão reestruturar uma situação de envelhecimento que é tridimensional. A gente perde nessa região temporal volume ósseo, a gente perde colágeno nos ligamentos importantes que a gente tem aqui na região temporal, a gente perde um volume muito grande de gordura e esse é a principal causa da queda da sobrancelha e a gente perde também qualidade no tecido na nossa pele. A nossa pele perde espessura também, fica mais suscetível a mostrar todas essas quedas aí do envelhecimento da face. Então, existem outras sugestões aí de tratamentos para a região temporal, que é um tratamento com ácido hialurônico, muito conhecido, os MD Codes, é um tratamento também que eu realizo no meu consultório todos os dias, gosto muito de trabalhar com codes. No entanto, na região temporal, a gente perde muito mais tecido subcutâneo do que tecido ósseo. Nessa foto dá para ver claramente a borda da órbita dessa imagem, desse desenho, ela fica muito evidente, ela fica até saltada, né? Evidenciando ainda mais que o que a gente perde nessa região é muito mais gordura do que osso. Por isso, dentro da nossa filosofia de entender o processo de envelhecimento e dar para cada tecido o tratamento adequado, o tratamento mais indicado na região temporal
é o tratamento com os bioestimuladores de colágeno, que é o material indicado para gerar volume, que é o que a gente perdeu nessa região. Também muitos profissionais que desconhecem tanto a parte anatômica quanto propriedades de materiais e indicações desses materiais que a gente tem para trabalhar, ficam tentando disfarçar a queda da sobrancelha com a toxina botulínica. A toxina botulínica não é o tratamento mais adequado para devolver o arqueamento da sobrancelha, para devolver o suporte da sobrancelha nessa região, porque é um tratamento que a gente dá na musculatura para equilibrar a musculatura e a gente pode suavizar um pouquinho essa queda, dando uma impressão que a sobrancelha está um pouquinho mais arqueada. No entanto, sozinha a toxina botulínica não é o tratamento para nada. A toxina botulínica faz parte de todos os tratamentos que a gente pratica dentro da harmonização orofacial. É um tratamento necessário, faz parte de todos os procedimentos quando a gente vai reestruturar a nossa face. No entanto, sozinha, ela não vai devolver volume nenhum na região da têmpora. Está sendo trabalhado com toxina, profissionais estão trabalhando com a toxina botulínica muito de forma inadequada, mal indicada. Uma vez que a gente tem o conhecimento anatômico, que a gente conhece também o processo de envelhecimento e a gente conhece o papel de cada tecido da face como suporte para cada região, a gente consegue entender que a região que dá suporte para a porção caudal da minha sobrancelha e a região que deve receber o tratamento adequado é a região lateral temporal. Nós temos aí um artigo científico publicado, Quilodran e Fontanari Brow Lift. É um tratamento que a gente faz para melhorar a posição da sobrancelha. Então, a gente desenvolveu aí uma técnica de reestruturação, na realidade, da região temporal para proporcionar o efeito Fox aí da sobrancelha, junto com outros procedimentos que a gente tem que fazer para dar o resultado que o nosso paciente quer. Então, nunca o resultado que o nosso paciente quer, ele vai ser conquistado com um procedimento só. A gente precisa associar os procedimentos para entregar o resultado para o nosso paciente. E a gente só consegue entregar esse resultado quando a gente conhece, sabe exatamente o que aconteceu. Por isso, dentro da nossa filosofia de trabalho, o diagnóstico anatômico do envelhecimento é o primeiro critério mais importante que a gente tem e que a gente pratica e leva para os nossos alunos. Porque se eu não entendo a causa das quedas, jamais eu vou corrigir da forma adequada, jamais eu vou conseguir dar o tratamento adequado e vou ficar enxugando gelo, é uma expressão que eu gosto bastante de utilizar, porque eu não sei nem escolher o material mais adequado para tratar determinada região onde o paciente se queixa da queda. Então, se eu não sei o que aconteceu, se eu não sei o que eu quero com o procedimento, com o tratamento que eu vou fazer, eu não sei se eu vou conseguir alcançar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Por isso que os profissionais escolhem a toxina, escolhem os preenchedores, escolhem o laser, né, outros procedimentos aí para tratar regiões que necessitam de outros tratamentos. E aí, quando a gente não conhece a anatomia, ou quando a gente, não sei, tem medo de tratar, né, porque é uma região realmente de risco, o profissional para fazer esse tratamento precisa ter um pouquinho mais de habilidade, de conhecimento, ele simplesmente nem indica esse tratamento para o paciente dele,
porque ele não faz, né? E então isso não é legal. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a aprender e a trabalhar com um procedimento que ele não quer fazer no consultório dele, porque ele não quer aprender ou porque ele tem medo, ele não quer correr esse risco, qualquer que seja o motivo. Ninguém é obrigado a nada. Mas enquanto profissional da saúde, eu tenho que saber o que o meu paciente precisa. E se eu não tenho conhecimento suficiente, se eu não tenho competência para realizar um tratamento para o meu paciente, eu vou indicar o profissional mais adequado para realizar esse tratamento que eu não sei fazer ou que eu não quero fazer, né? Eu viajo o Brasil inteiro para atender no consultório de amigos meus, fazendo reestruturação da face, e eu sempre falo que os meus amigos, eles são professores mais importantes dentro da harmonização orofacial, são todos professores muito estudiosos, muito competentes, muito habilidosos. No entanto, eles escolheram não trabalhar com todos os procedimentos da harmonização orofacial. E não há mal nenhum nesse. Existe mal em eu saber que meu paciente precisa de um procedimento e eu não fazer esse procedimento, ou eu não indicar esse procedimento porque eu não sei fazer, né? Ou eu tentar convencer o meu paciente que é uma região perigosa, que ele pode ficar cego, que ele pode ter um AVC, porque esse procedimento é muito perigoso, né? Eu acho isso de um mau gosto, de uma maldade assim muito grande. Não é dessa forma que a gente tem que levar a informação para o nosso paciente. O nosso paciente tem que saber qual é o tratamento mais adequado que ele precisa. O nosso paciente tem que saber de todos os riscos desse procedimento, sim. E o nosso paciente pode decidir se ele quer fazer o tratamento ou se ele não quer fazer o tratamento. O que nós, profissionais, temos a obrigação de oferecer para o nosso paciente é segurança, né? Eu preciso ser competente o suficiente para fazer esse procedimento no meu paciente. E para isso eu vou olhar. Se eu me sinto preparada, se eu sei dos riscos e eu sei resolver os problemas caso eles aconteçam, eu estou preparada para atender meu paciente. E não é outro profissional que não está, que vai julgar os riscos e dizer para o meu paciente que ele jamais deve fazer um procedimento que é fundamental e que é muito importante para manter a saúde, para manter a qualidade da visão desse meu paciente, para manter a qualidade dos tecidos, a qualidade de vida de uma forma geral, tá? Então, o profissional, ele precisa saber o que é possível ele conseguir com os tratamentos que ele vai realizar, o que é impossível, né, o que a gente não consegue, o que tem realmente uma indicação cirúrgica, e também quando eu não posso tratar totalmente, mas eu posso melhorar. Dentro dessa opção não cirúrgica dos procedimentos que a gente faz na harmonização orofacial, todos os procedimentos, os tratamentos que a gente realiza, eles vão melhorar sinais de envelhecimento, né? Então, quando a gente observa na face uma perda volumétrica, uma esqueletização, uma sobra de tecido aqui que já está comprometendo a saúde da visão da minha paciente, a minha obrigação enquanto profissional da saúde é informá-la. E a segunda é tratá-la. Se eu não for competente para realizar esse tipo de tratamento, eu tenho que indicar o profissional mais adequado, que eu confio e que vai realizar esse trabalho para a paciente da forma que ela precisa receber, né? Então, 80% do sucesso, dos resultados do nosso tratamento, ele está direcionado a um diagnóstico adequado. Quando a gente tem sobra de tecido nessa região, essa flacidez na região temporal, que gera essas quedas, esses pés de galinha
que o paciente reclama muito e ele busca tratamento com botox, com toxina botulínica nessa região, a toxina jamais vai corrigir um problema que não é competência da toxina para resolver. É a reestruturação do terço superior que vai suavizar todas essas quedas e tirar o meu paciente de uma indicação cirúrgica ou adiar esse momento cirúrgico. Tá? No entanto, a gente precisa aí de um tratamento tridimensional com a toxina botulínica, equilibrando a musculatura, com tratamentos com ativos para células aí, para estimular o colágeno da nossa derme, porque caiu tudo porque está flácida, né, a pele. E também existe uma flacidez de gordura nessa região, por isso que esse tecido está se acumulando todo aqui na região periorbital, né? Então, o paciente precisa receber um diagnóstico adequado para que o tratamento seja adequado. Várias estruturas, então, têm um pouquinho de responsabilidade pela posição ideal da sobrancelha. A borda da órbita, ela delimita, determina onde a minha sobrancelha vai ficar, mas o suporte da porção caudal da sobrancelha, ele é determinado pela gordura lateral temporal. E quando a minha sobrancelha cai, isso faz parte do processo de envelhecimento, porque eu perdi gordura, eu preciso devolver a gordura. Essa é uma paciente minha aqui do lado direito, que ela não é uma paciente de idade, né? Vocês podem observar, mas é uma paciente que teve um processo de emagrecimento muito rápido e perdeu muita gordura na região lateral temporal, deixando a face dela muito esqueletizada, muito. A foto do lado esquerdo é uma foto de um livro, Preenchimento Global da Face, mostrando a perda volumétrica na região temporal ali também de uma paciente já de mais idade e indicando que o tratamento adequado seria a reposição volumétrica aí. Então, vocês podem observar como que a gente tem resultados maravilhosos tratando da forma adequada os pacientes. É uma anatomia de risco? Sim, é uma anatomia de risco. Eu não posso, de forma alguma, fazer esse tratamento se eu não conheço a anatomia. Não posso colocar o meu paciente nessa situação de risco. Então, a primeira coisa que eu tenho que conhecer é a anatomia da região que eu vou trabalhar. Por que que é uma anatomia de risco? Porque nessa região, artérias, vasos, veias, nervo, ramo do nervo facial, eles se superficializam. E eu não tenho uma espessura de tecido subcutâneo muito grande nessa região. Por isso, fica mais vulnerável essa anatomia aí de risco, favorecendo algumas complicações, né? Para isso, o profissional tem que estar preparado. Para isso, a gente treina e estuda bastante para poder realizar o tratamento adequado no meu paciente. Então, uma foto muito bonita que eu gosto sempre de mostrar que nessa região da nossa face, especialmente, todos os tecidos, eles têm uma espessura muito pequena. E a gente tem aí uma região onde a gente tem ramo do nervo facial, a gente tem veia, a gente tem artéria, tudo se superficializando, podendo gerar complicações, sim. Uma vez que a complicação que eu gero, trabalhando com cânulas, trabalhando com cuidado, trabalhando da forma adequada, ela possa acontecer sim, só não quebra prato, quem não lava, não é? Pode acontecer. Nós temos que estar preparados para tratar essas complicações decorrentes do procedimento que nós estamos fazendo. Então, os profissionais também que não sabem como lidar com intercorrências, com problemas que possam acontecer decorrente do procedimento que a gente fez, realmente eles não estão capacitados, habilitados para realizar, e não é por isso que ele tem que julgar o trabalho do outro, né? Existem uma série de
de cuidados que a gente precisa tomar para trabalhar em uma região anatômica de risco, e todos esses cuidados, eles são tomados e para a gente não colocar o nosso paciente em uma situação de risco. A linguagem nossa não verbal, né, ela tá toda, nosso rosto todo, especialmente a região dos olhos e a região da boca, expressa a nossa emoção. E a sobrancelha tem um papel muito importante em expressar a minha emoção. É a nossa comunicação não verbal, né? Quando eu tô triste, quando eu tô bravo, quando eu tô feliz, eu modifico a minha musculatura, modificando a posição ali da minha sobrancelha, expressando uma emoção que eu estou sentindo. Por isso que as pessoas procuram tanto tratamentos com a toxina botulínica, achando que ela vai corrigir essas quedas que acontecem na região da sobrancelha, deixando a gente com aspecto triste, cansado e abatido e envelhecido, sendo que na realidade não é só a toxina, não é só isso, são outros fatores que geraram essas quedas. Mas os pacientes chegam no consultório procurando tratamento para arquear a sobrancelha, porque realmente ela tem um papel muito importante no nosso rosto, né? A sobrancelha pode mudar qualquer expressão facial que eu queira transmitir, qualquer emoção que eu queira transmitir em relação à mímica da minha face, ela tem um papel muito importante aí, né? Então faz toda a diferença, sim. Por isso que os pacientes buscam esses tratamentos no nosso consultório muito, e na maioria das vezes não é a toxina botulínica sozinha que vai resolver o problema. Embora a gente tenha muitas técnicas, muitos protocolos de tratamento com toxina e com ácido para melhorar essa região, melhorar o aspecto de envelhecimento, melhorar a queda. Se eu não conseguir diagnosticar o que realmente gerou a queda, eu não vou tratar da forma adequada, né? E o paciente, quando ele se vê com a sobrancelha caída, triste, cansado, isso daí influencia muito no emocional do nosso paciente, e quando o nosso emocional não está bom, ele modifica toda a nossa saúde, né? Porque se eu tô bem, eu vou produzir hormônios tudo bem, e se eu não estou bem, os hormônios que eu vou produzir quando eu tô me sentindo feia, quando eu tô me sentindo cansada, quando eu tô me sentindo triste, vai haver aí um desequilíbrio que vai afetar a minha saúde de uma forma geral, tá? Então, as pessoas se preocupam muito com a aparência, ela tem um papel muito importante na nossa saúde, sim, e a sobrancelha tem um papel muito importante também nessa questão da saúde emocional e na impressão aí que a gente passa quando ela não está na posição adequada. Dentro da filosofia de trabalho, então, que a gente pratica nos nossos consultórios, essa é a minha equipe maravilhosa, professor Javier Quilodran, professor Caio César. A gente direciona todo o nosso tratamento para suavizar os sinais de envelhecimento. Então, a gente enxerga essas quedas como uma queda do envelhecimento, sim, e como uma situação que vai levar a um comprometimento nas funções. Como eu já falei, eu vou enxergar com menos qualidade, respirar com menos qualidade, deglutir com menos qualidade, dormir com menos qualidade, e tudo isso vai me gerar doenças. Então, o nosso trabalho dentro da harmonização orofacial é promover saúde. A gente vai suavizar 7 quedas da face, que eu já passei para vocês, trabalhando de forma tridimensional, utilizando todos os materiais que a gente tem disponível para reestruturar uma face. As quedas da nossa face, as 7 quedas do envelhecimento, o que o paciente vê no espelho, ela só acontece quando eu perdi suporte. Então, o nosso tratamento para gerar saúde para o nosso paciente
e prevenir essas quedas ou reverter, é um tratamento tridimensional. O diagnóstico, ele tem um papel muito importante no direcionamento do tratamento. Esse é um artigo científico espetacular que eu trouxe para vocês, do professor Cotofana, mostrando que a região temporal é a região de lifting da face e o tratamento deve começar pela reestruturação do terço superior da face. É o uppers first, que ele chamou, começa por cima, começa pelo terço superior, começa pela região de lifting, aonde o paciente perde volume, e isso influencia em todas as outras quedas da nossa face. Mais um artigo muito importante, científico, mostrando que tudo que a gente enxerga no espelho é decorrente de modificações em todos os tecidos e que existe uma relação entre a perda volumétrica de um tecido e a queda de outro tecido. É importante trabalhar sempre de forma tridimensional para a gente atender a expectativa do nosso paciente em relação ao tratamento. Então, quando o paciente procura um tratamento para melhorar a posição da sobrancelha, eu tenho que entender o papel da borda da órbita em relação à posição da sobrancelha, eu tenho que entender o papel do tecido subcutâneo em relação à posição, ao suporte da sobrancelha. A região temporal é a região que tem maior responsabilidade na manutenção do volume que a gente precisa para o suporte da região temporal. Esse é o caso de uma paciente minha que eu tratei com bioestimuladores na região frontal e temporal para a gente ir diminuindo esses sinais de envelhecimento, né? Então, ela tinha uma flacidez muito grande na região periorbital. Isso é uma situação muito comum de queixa nos pacientes que procuram tratamentos com toxina botulínica ou preenchedores, né, faciais para diminuir essas dobras nessa região, quando na verdade o tratamento que vai ter a maior responsabilidade em recuperar esse volume aí que a gente perde na têmpora são os bioestimuladores de colágeno. Tá? Então tem um papel muito importante. Não foi uma vez só que a gente realizou o procedimento nessa paciente. Na maioria das vezes, não é uma vez só que a gente vai tratar, que vai resolver o problema. Não é isso, não aconteceu da noite para o dia. E o tratamento também não vai resolver da noite para o dia, mas vocês conseguem observar como que diminuiu muito a flacidez dessa região, porque a gente foi devolvendo o suporte adequado e suavizando essa situação muito comum no nosso consultório, né? E aí, junto com a reestruturação do terço superior, a gente já fez a verticalização dessa paciente, tratamos a pele, tratamos os ligamentos, tratamos todos os tecidos aí que apresentavam sinal de envelhecimento. Esse é o gerenciamento do envelhecimento, né? A gente trabalha todos os procedimentos que a gente faz, gente, são procedimentos de risco, né? Fazer uma boca tem seus riscos, fazer o nariz tem seus riscos, pode levar a cegueira também, como profissional lá foi tentar convencer a minha paciente a não optar por um tratamento pelo risco da cegueira. Você pode deixar o paciente cego fazendo um nariz, se você não fizer da forma adequada. Você pode provocar uma necrose no nariz e aqui na região supraorbital do seu paciente, fazendo um preenchimento no lábio, né? A gente pode causar danos irreversíveis na face do nosso paciente se a gente não trabalhar da forma adequada. Por isso, o conhecimento anatômico, ele é o principal critério para a gente realizar qualquer tratamento na face. A gente precisa trabalhar de forma tridimensional. Essa é uma paciente minha que nós atendemos, restabelecendo o volume adequado nessa região. Eu faço muito, diariamente, tratamentos em região frontal, em região temporal, porque o gerenciamento do envelhecimento do meu paciente precisa desses tratamentos. Não é porque tem risco que eu não vou fazer.
Se eu não fizer um procedimento necessário porque tem risco, eu não faço nada. Eu sinto muito, né? Vamos fazer então profilaxia, vamos fazer limpeza dentária e dar instrução de higiene oral para o nosso paciente, que daí não tem risco, não é? Mas não é isso. Todos os procedimentos que a gente faz, existe algum dano, existe algum risco de dano tecidual. E se eu quero ser um profissional diferenciado, eu preciso estudar, sim, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Para tratar o meu paciente da forma adequada. Então, os bioestimuladores de colágeno são, sim, procedimentos indicados para a gente reestruturar o volume da região lateral temporal. E quando eu faço esse procedimento, eu estou devolvendo para o meu paciente saúde. Ele não é um procedimento com finalidade estética. Eu estou fazendo um procedimento com finalidade de devolver para o meu paciente saúde e de tratar sinais de envelhecimento. Então, para reestruturar a região temporal, eu preciso trabalhar com materiais que vão devolver o suporte ósseo, preciso trabalhar com materiais que vão restabelecer o suporte no tecido subcutâneo, preciso conhecer a anatomia, sim, de cabo a rabo, e saber aonde eu posso, aonde eu não posso, aonde eu tenho que tomar mais cuidado, quais os materiais mais indicados e tratar o meu paciente da forma adequada e não tratar o meu paciente com medo, somente com o que eu sei fazer. Não pode, isso daí, no meu ponto de vista, é uma forma inadequada de lidar com o ser humano. Isso aí não tem respeito algum pelo seu paciente quando você não faz um tratamento que você deveria fazer porque você tem medo. Ou você se prepara para tratar da forma adequada, ou você encaminha para um colega que sabe tratar da forma adequada. Risco a gente tem em todos os procedimentos. Esse é um trabalho muito bonito agora de 2019, mostrando como tratar complicações decorrentes de tratamento com a hidroxiapatita de cálcio. É um trabalho muito legal, que vale a pena a leitura. E assim como existe trabalho para manejo de complicações para todos os procedimentos que a gente realiza na face do nosso paciente. E não é especialmente a região temporal, que é uma região de risco. Inclusive, nesse trabalho, o autor coloca aqui uma situação de necrose de nariz, que aconteceu por uma injeção no preenchimento, aqui por um preenchimento de bigode chinês com a hidroxiapatita de cálcio. Isso pode acontecer também com ácido hialurônico, tá? É uma situação que a gente tem visto cada vez mais acontecer, porque profissionais não preparados estão realizando procedimentos que eles deviam se preparar melhor para realizar. Então, foi fazer um preenchimento de bigode chinês, que é a primeira coisa que os profissionais querem aprender a fazer, e é um procedimento de risco que pode gerar um dano tecidual irreversível, tá? Então, efeitos colaterais e risco dentro dos tratamentos que a gente faz, tem para todos. Tem para um tratamento tópico com vitamina C. Você pode ter um problema, você pode ter uma reação alérgica, você pode ter uma situação ali que é considerado uma intercorrência, e se eu não souber tratar, eu não posso trabalhar nem com procedimentos de uso tópico, certo? Eu espero que eu tenha conseguido expor para vocês a importância de conhecer a anatomia e, especialmente, a mensagem que eu queria passar é o respeito que a gente tem pelo próximo, o respeito pelo trabalho do próximo, o respeito pelo ser humano que precisa de um tratamento e ele deve receber o tratamento mais adequado, né? Os profissionais que não têm conhecimento de algumas situações anatômicas e de como eu vou tratar, do que tem indicação. Quando a gente desconhece, a melhor opção é a gente estudar para passar a informação adequada para o nosso paciente.
E quando a gente não quer estudar, a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer oferecer algo diferente para o nosso paciente, ok, ninguém é obrigado a nada, né? É uma opção, mas julgar o trabalho do próximo é uma coisa que a gente não deve fazer quando a gente não conhece um trabalho maravilhoso que a gente tem para devolver saúde para o nosso paciente. Certo? A gente volta numa outra oportunidade com mais informação científica para vocês. Um beijo grande e eu espero que eu tenha feito diferença aí na vida de vocês em relação aos tratamentos que a gente tem para harmonizar a face.